fazer como se fosse uma operação de diminuição. Eu tenho um dente aqui cheio, eu tenho um preparo, vou inserir um em cima do outro, que no digital é possível você cruzar esses arquivos e diminuir um do outro e você obtém uma coroa. O que você vai entender ao final dessa aula? Quais são as fases do fluxo digital de trabalho, né? E as ferramentas que compõem cada um desses fluxos. Então, o que seriam essas fases? Eu classifico basicamente como 3 setores do fluxo de trabalho digital em odontologia. A primeira fase é a fase de captura de dados. A segunda fase é uma fase em que você processa esses dados que você capturou. E uma terceira fase em que você produz tudo aquilo que você capturou, planejou das fases anteriores. Então, inicialmente, você tem uma captura de imagem, que é, na prática, utilizar um scanner para você obter a arcada do paciente. Isso é uma captura, a fase de captura. Tem a fase de processamento, em que você vai trabalhar com software. Aquilo que você capturou, você vai trabalhar em cima de um programa de computador. Essa é a fase em que você vai processar aquelas informações capturadas. E uma terceira fase em que, dentro do que está capturado, que é a arcada do paciente, mais uma coroa por cima dessa arcada, ou do preparo dentário, que você vai processar essa informação, você consegue produzir numa fresadora ou numa impressora 3D. Então, para que vocês tenham um entendimento inicial dessas 3 fases: captura, processamento e produção. Como que isso aí se organiza visualmente? Tá? Você tem, na captura, você vai ter o scanner, ok? Seja ele um scanner de bancada, seja um scanner intraoral, e ainda moldeiras, sim, moldeira alginato, moldeira e material de silicona, né? Silicona de adição. Por quê? Porque ainda existem colegas que somente querem moldar, vazar o gesso e enviar para o técnico digital. Esse técnico digital ele tem a possibilidade de, com o modelo de gesso obtido, ele colocar dentro de uma plataforma de um scanner de bancada e ele copia aquele modelo de gesso. Então, não existe o total abandono das ferramentas tradicionais de trabalho. Tá? Na fase de captura, a gente consegue ainda utilizar o modelo de gesso ou a própria moldagem. Tá? Existem scanners de bancada em que você coloca a moldagem, né, de silicona, e o raio, aqueles raios de luz visível, eles entram dentro da parte em que foi moldada dos dentes, onde foram impressos dentro da silicona de adição, e aquilo ali, aquele arquivo, ele é invertido, né, e vira um arquivo digital, né, renderizado. A segunda fase de processamento é onde nós temos aí o scan, né, o scan das arcadas, né. Então, nós temos o software 3D em que você vai poder trabalhar em cima desse scan, né? O que seria o scan? Eu vou explicar um pouco mais à frente essa nomenclatura. O scan é aquela renderização, né? Aquilo que você vê formado na tela do computador, tá? Então, o software 3D, por exemplo, nós temos o Exocad, nós temos o próprio Serec, nós temos o Inlab, né? Tudo isso aí são softwares, programas pode fazer, te possibilita você pegar aquilo que você capturou, um preparo dentário, e colocar um arquivo prévio, né, e fazer como se fosse uma operação de diminuição. Eu tenho um dente aqui cheio, eu tenho um preparo, vou inserir um em cima do outro, que no digital é possível você cruzar esses arquivos e diminuir um do outro e você obtém uma coroa. Tá? Além disso, você tem planejamento de sorriso, você tem reabilitações completas, né, que você pode fazer em softwares, cirurgias de implantes, cirurgias ortognáticas são planejadas em softwares, nessa fase de processamento de informações. A partir do momento em que você tem aquela informação processada, em que você trabalhou aquele arquivo de um dente, de uma coroa, e você tem aquilo ali renderizado, pronto para que ele possa ser produzido, ele passa para a fase chamada fase de produção ou manufatura. Tá? São conceitos sinônimos, né? Produção ou manufatura, em que você pode tanto pegar um bloco e reduzir, tá? Ou você pegar numa placa de uma impressora 3D e adicionando. Por isso que se chama manufatura aditiva e o bloco é manufatura subtrativa. Ou se um escultor, né, o próprio Rodin, aquele escultor francês, ele falava para o auxiliar dele que a escultura
ela já estava, aquela obra de arte dele, ela já estava ali dentro do bloco, né, de mármore que ele fazia a escultura com formão. Ele só tirava os excessos. E é basicamente isso aí que hoje se faz com tecnologia, né? Então você tem a coroa, né, sobre implante ou uma faceta, você consegue colocar aquele arquivo digital, aquele CAD, dentro do bloco virtualmente, né, e você comanda a máquina para que freze aquele formato que está ali dentro, tá? E ela vai realmente só remover os excessos, ok? E a finalização do caso, né, porque você precisa às vezes pigmentar uma coroa, você precisa caracterizar, você precisa fazer um glaze mais intenso ou um glaze mais natural, que siga a textura que você fresou, né, que você imprimiu naquela coroa, às vezes uma coroa de resina impressa em 3D. Então você quer aquela naturalidade da textura, você vai finalizar o caso, seja ela num forno de cerâmica, né, para dar um glaze ou para fazer uma pigmentação, ou numa polimerizadora para você endurecer mais a resina, impressão 3D, tá? E essa foi a terceira aula, eu agradeço, vamos para a quarta aula.